Questão sobre sinalização viária. A placa R31 regulamenta o quê? Essa placa aqui, ó. Eu estou vendo um pedestre e uma seta apontando para a direita. Dá a entender que o pedestre deve ficar à direita, andar pela direita. E aí vamos lá, pedestre, ande pela esquerda. Não é o caso, né? Aqui está mandando ele para a direita, setinha. Então já vou eliminar. Pedestre, ande pela calçada. Aqui no desenho, nesse pictograma, porque esse desenho que vem dentro da placa chama-se pictograma, tá? Nome estranho, né? Pois é, aqui nesse pictograma não tem nada que faz referência a uma calçada, né? Nem existe essa placa pedestre ande pela calçada. Tá? Se você estudou placas aí, você sabe que não existe. Mantenha-se à direita. Até existe uma placa com esse significado, mas ela é destinada a veículos. Então não confunda não, tá? Você já deve ter visto em algum lugar a placa mantenha-se à direita, pode ser que você vá nessa. Não é. Nesse caso é para veículos, mantenha-se à direita. Agora, pedestre, ande pela direita. Essa é a resposta e, obviamente, né, gente? Você está vendo aqui, ó, pedestre e direita. Ó. Você tem um pedestre e tem uma seta apontando para a direita. Você tem os dois elementos do pictograma numa mesma alternativa. Se tivesse que chutar, você não ia chutar na C, você ia chutar na D, né? Você tem os dois elementos. Enquanto na C só tem o da direita, na D nós temos o pedestre, ó, e o da direita. Dois elementos contra um, vou no que tem dois. Letra D de dado. Processo de habilitação é o tema dessa questão. E ela traz para a gente aqui, ó, para habilitar-se na categoria E, o condutor deverá possuir no mínimo 2 anos na categoria B. Olha, para você chegar na categoria E, vamos fazer uma setinha aqui, ó. Categoria B. A A eu vou deixar para lá porque A não é mudança, A é adição. Então, categoria B, categoria C, categoria D e categoria E. Você muda de uma para outra, qualquer uma delas, uma para outra, sempre observando o prazo de 1 ano, tá? Qualquer mudança de uma para outra vai ser 1 ano. Então aqui é 1 ano, aqui é 1 ano, aqui é 1 ano, pode ser livre, a depender de uma situação, mas para não fugir da regra, vamos colocar aqui 1 ano. E tem 2 situações que você pode pular categoria, só tem 2, que é de B para D e de C para E. Quando você pula a categoria, dá a sensação para a gente que deveria ser 2 anos, não é? Até que sim, de B para D, 2 anos. 2 anos de B, você chega na D. Agora, de C para E, não precisa de 2 anos, não. É 1 ano só. 1 ano. E aí, olha como é que a regrinha fica fácil. Você pode ligar 1 a 1 e cá embaixo ligar o B no D e o C no E. Fez as ligações? A única que você vai precisar decorar o prazo é essa daqui, ó. 2 anos. Porque qualquer uma outra vai perguntar e você vai responder 1 ano. Sacou? Aprenda a fazer esse macete. Se ficou confuso, volte o vídeo, assista de novo. Aprenda a montar esse macetinho aqui. Aprenda. É possível pular da B direto para E? Não. Olha aqui que no macetinho só tem 2 possibilidades de pular. Ó. É de B para D e de C para E. Só essas 2. Direto chega para mim que a gente fala, ela tem 30 anos de categoria B. Eu posso ir direto para E? Não pode. Porque a B não liga na E dentro do nosso macetinho aqui. Beleza? Então, bora lá. Se ele quer chegar na E, ele precisa ter ou 1 ano de D ou 1 ano de C, que são essas 2 possibilidades aqui, né? Eu vou até mudar a cor da caneta para vocês acompanharem, ó. Vou meter uma caneta verdinha. Para chegar na E, só tem 2 caminhos, ó. Olha os que chegam na E aqui, ó. Esse aqui, ó. Onde que está chegando? Lá na C, não é? E ele diz que é com 1 ano de C. Ou então aqui. São as 2 únicas maneiras dele chegar na E, ó. Ele de D para E, também 1 ano. Bora ver qual das 2? 2 anos... Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui de novo, pera aí. 2 anos na categoria B, não chega na E, tá fora. 3 anos na categoria B, não chega na E. De categoria B, você nunca vai chegar na E, tá? Aqui, ó, de novo, B aqui, ó. Pode eliminar. 1 ano na categoria C, chega ou não? Aqui, ó, de C para E, 1 ano, tá aqui, letra D de dado. É difícil decorar esses prazos? É, mas aprenda a montar o macetinho. Montou o macetinho, meu amigo, um abraço, tá bom? Ou então só decora que a única que exige 2 anos é de B para D. B para D é a única que exige 2 anos, o resto é tudo 1 ano. Aí fica mais fácil ainda. Não precisa nem de montar macetinho. Sinalização viária. A placa de advertência que avisa o condutor de veículo da existência adiante de alteração do sentido único. Era sentido único e agora vai virar
sentido duplo. Como é que é o significado dessa placa? É bifurcação em T, D a preferência, fim de pista dupla, mão dupla adiante. Ó, era sentido único. Só vai, né? E de repente vira sentido duplo. Passa a vir carro de lá para cá. A placa é essa daqui, ó, é uma placa de advertência que tem uma setinha indo, outra vindo. Ela é uma placa amarela, né? Claro. O significado dela é isso aqui, ó. Mão dupla adiante. Anota aí, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí de sinalização viária. Diante da placa R19, essa placa aqui, ó. Você deve reduzir a velocidade? Não, essa placa aqui não te obriga a reduzir a velocidade, não. Essa placa aqui apenas te mostra, regulamenta a velocidade máxima para a via. Então, se você tiver a 80 ou menos, você deve reduzir a velocidade? Não, não faz sentido. Aí, se eu tiver a mais de 80, mas aí tem que ter o se aqui na questão, né? Não tem o se. Então, se você tem uma hipótese de mais ou uma hipótese de menos, como é que eu posso afirmar que você tem que reduzir a velocidade? Não dá, né, gente? Isso aqui é uma pegadinha. Ele deve, então, transitar em velocidade igual, beleza, ou menor, ok, que é indicada na placa. Ok, tudo certinho. Essa letra B aqui tá linda. Se a máxima é 80, eu posso estar até 80, igual a 80, ou menor a essa indicada aqui na placa. A letra C, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. Eu acabei de perceber aqui uma coisa. Essa questão tem a chamada alternativas brigonas. Eu criei esse macete que eu chamo de alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. E como é que é isso? Como é que eu identifico esse alternativas brigonas numa questão? É quando duas alternativas são muito parecidas, porém uma desmentindo a outra, uma contradizendo a outra em algum ponto ali. Elas são muito parecidas, mas num ponto uma está contradizendo a outra. Quando isso acontece, quando você encontra essas alternativas brigonas numa questão, você sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Sacou isso aí? Isso é uma macetaça, hein? Com isso, eu não precisaria nem ler a letra A e a letra D. Eu já ia eliminar. Porque eu sei que a B e a C, olha, são muito parecidas com uma única diferença, ó. Transitar em velocidade igual ou menor à indicada na placa, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. A diferença está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu devo transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa, ou eu devo transitar em velocidade igual ou menor que a indicada na placa? Letra B de bola, porque isso aqui é a máxima, como é que eu posso transitar em velocidade superior a ela? Sacou? Então, anotou aí? Macete das alternativas brigonas, sabendo que uma das duas tem que ser a resposta. Só identifica onde é que está o erro, elimina e fique com a outra. Sinalização viária. A placa R4B regulamenta o quê? Essa placa aqui, ó. Macete, vem ensinando isso, vou repetir aqui para vocês. Esse Bzinho que tem no final aqui do código da placa, ele representa alguma coisa, ó, Bzinho representa alguma coisa para a direita. Se fosse um Azinho, seria alguma coisa para a esquerda, beleza? Então, eu já vou procurar alguma coisa para a direita, ó, direita, direita, onde está a esquerda, eu já elimino, sem nem ler as alternativas, já chega eliminando a A e eliminando C, por quê? Porque Bzinho é alguma coisa para a direita, beleza? Então, bora lá. Proibido retorno à direita ou proibido virar à direita? Eu estou vendo essa setinha fazendo um movimento para o lado da direita. Eu sei que é proibido alguma coisa porque tem essa taxa transversal, mas fiquei em dúvida se é proibido o retorno ou proibido virar à direita. É uma placa fácil, certamente você sabe o significado dela, mas na hora da prova o nervosismo costuma bater e aí a gente fica em dúvida. O retorno é quando o movimento é completo. O carro começa e faz isso, ó. Se fosse essa placa aqui, ó, aí seria proibido o retorno à direita. Mas não é essa placa. É essa aqui, ó.
é proibido retorno à direita. Essa aqui, virar, é a que diz respeito a essa placa aqui. Então, letra D de dado a resposta. Mais uma sobre sinalização. São aplicadas junto a obstáculos, como viadutos e pontes. Está falando de alguns tipos de sinalização. Ó. Que tipo de sinalização que são aplicadas junto a obstáculos? Por exemplo, viadutos e pontes. E por que um viaduto e uma ponte seriam um obstáculo? Porque você está passando numa rua que tem um viaduto por cima. Ela precisa de colunas de sustentação, não precisa? Essas colunas de sustentação são obstáculos. E vira e mexe, alguém ainda enfia o carro ali, né? A moto, parece que não está vendo aquilo. Então, para reforçar a sinalização desses obstáculos, eles utilizam dispositivos de canalização, que são pinturas no pavimento canalizando o trânsito para um lado e para o outro, para evitar da pessoa bater de cara com aquele obstáculo. Aqui está certo. Sinalização de alerta, marcadores de obstáculo e perigo. E aqui na letra D tem todas acima. Essa é a resposta. Lembrando aquilo que eu sempre falo, que quando aparece esse todas ou todos aqui em qualquer alternativa, na maioria das vezes acontece na letra D. Mas pode ser que o Detran coloque na A, na B, na C para confundir a sua cabeça. Mas pareceu que esse todo ou todas é 80% de chance desta ser a resposta. Então, se tiver que chutar, vai nela que a sua chance é muito maior. Tá? Mais um aí de sinalização viária. Conjunto de placas que trazem informações úteis aos usuários. Elas trazem informações aos usuários, como, por exemplo, sobre locais de interesse e distância a ser percorrida. Seriam as placas de regulamentação, as de advertência, as de indicação. As educativas, na verdade, é um subgrupo que está dentro das de indicação, tá? Então, vou eliminá-la aqui. Regulamentação, advertência ou indicação? Gente, regulamentação é placa que proíbe ou obriga alguma coisa. Advertência é placa que alerta sobre riscos e circunstâncias na via. E indicação são as placas que informam os usuários locais de interesse, distância, ó, a cidade tal que você está procurando está para lá, na distância de tantos quilômetros. Isso aqui é função de placas de indicação. Letra D de dado a resposta. Questãozinha sobre direção defensiva. Isso cai muito em prova, hein? 1/3 de todos os sinistros de trânsito, sinistro, gente, é o acidente, né? É uma maneira chique que o Código de Trânsito agora arranjou de chamar acidente. Eles não falam mais acidente, eles falam sinistros. Então, 1/3 de todos os sinistros de trânsito acontece nos cruzamentos, principalmente naqueles desprovidos de sinalização. Desprovidos quer dizer não tem sinalização. Aí os motoristas não sabem quem tem que parar, quem tem que passar, porque não conhece a regra, né? E o acidente acontece, o sinistro acontece. Para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável. Letra A, observar o comportamento dos pedestres. Aí o que acontece? Num primeiro momento a gente imagina assim, pô, mas pedestre não tem muita relação, né? Até porque com pedestre a gente não colide, a gente atropela um pedestre. Colisão é entre veículos. Um veículo e um pedestre não é uma colisão, é um atropelamento. Pois é, mas a gente deixa de ampliar o pensamento quando fecha nessa ideia que eu acabei de passar aqui, porque às vezes desviando de um pedestre, aquele pedestre desatento que entrou na sua frente, você vai desviar ou tenta fazer uma manobra evasiva ali e acaba colidindo com outro veículo, ou com um poste, ou com uma placa, uma lixeira, não é mesmo? Isso é muito comum. Então sim, é importante observar o comportamento dos pedestres sim, tá? Vou deixar aqui um ok. Respeitar as regras de preferência? Bom, se não tem sinalização, tem que respeitar as regras de preferência, né? Quem tem preferência? Quem não tem? Claro que isso é uma coisa que eu devo fazer. Observar o comportamento dos outros condutores, principalmente, né? Porque às vezes eu tenho a preferência, mas eu estou de olho no outro. Se eu vejo que ele vem em velocidade um pouco mais avançada, não está com um cara que vai respeitar a minha vez, eu paro, não é? Isso é direção defensiva. A, B e C servem como resposta. Então, nesse caso, vou marcar a letra D, que diz todas as afirmativas acima estão corretas. Lembre-se do macete, hein? Se tiver que chutar, chuta com macete. Com macete ajuda. 80% das vezes que tem esse todas aqui, essa é a resposta. E, nesse caso, funcionou de novo o macete. Direção defensiva é medida de segurança que o motociclista deve adotar. Utilizar o farol aceso mesmo durante o dia? Sim, motociclistas devem andar com o farol aceso durante o dia e noite, em qualquer tipo de via, tá? Tanto que tem muita motocicleta hoje em dia que nem tem o botão de liga e desliga do farol, né? Você ligou o motor da moto, o farol já acende na hora. Então isso aqui sim.
A ultrapassar, ter consciência da vulnerabilidade do seu veículo. Claro, você está numa motocicleta, um veículo menor, mais leve. Qualquer colisão ali com outro veículo, o prejuízo maior vai ser para você, porque você está mais vulnerável. Isso é verdade. Manter os equipamentos obrigatórios em bom estado de conservação. Claro, isso é verdade. Letra D é a resposta, porque aqui tem aquele todas, onde eu sempre falo que 80% das vezes que tiver esse todas aqui, a resposta é essa. Nesse caso, funcionou de novo o macete, hein? Direção defensiva. Um pneu em bom estado de conservação deve possuir sulcos. Esses sulcos, gente, é o mesmo que frisos. São os frisos do pneu. De, no mínimo, alguma coisa de profundidade. Esse 0,6 aqui não existe, tá? Você já pode eliminar ele. Não existe. É 1,6 a medida. E se você perceber que é 1,6 metro. 1,6 metro é mais de 1,5 metro. Nem a roda inteira tem 1,5 metro. Imagina só o friso do pneu. Não faz sentido também, pode eliminar. E aí você ficou em dúvida, é 1,6 centímetro ou 1,6 milímetro? É 1,6 milímetro. Letra B de bola a resposta. Lembrando que 1 centímetro tem 10 milímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. Vamos escrever isso aqui, ó. 1 centímetro. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Cada risquinho desse é 1 milímetro. Beleza? Pneu novo, ele tem mais ou menos isso aqui. Na verdade, ele tem 8 milímetros, um pneu novo. Vou arriscar esses dois de cima aqui, ó. Um pneu novo tem 8 milímetros, então, só daqui para baixo. E aí ele vai gastando. Tá lá novinho, tinha 8 milímetros, né? Foi gastando, foi gastando, foi gastando, foi gastando, foi gastando. Quando ele gasta o penúltimo milímetro, sobrou só 1 milímetro aqui, ó. Um pouquinho para cima da metade, a metade aqui, ó, entre 1 milímetro e 2 milímetros, a metade seria 1,5 milímetros. Né? A metade seria 1,5, que é 1,5 milímetro. 1,5. Se chegar em 1,5 já dá multa, tá? Ele tem que estar maior que 1,5. Por isso que 1,6 é o mínimo, que é exatamente um pouquinho maior que 1,5. Sacou? Então, só para você não confundir, eu dei essa aula toda aqui para você entender a diferença de centímetro para milímetro. Ok? Teve dúvida? Volta o vídeo e assiste de novo. Mas um pneu novo, ele tem quase 1 centímetro. Ele tem 8 milímetros. Ele vem até aqui, ó 8 milímetros, 0,8 centímetros ou 8 milímetros. Esse é o pneu novo. Vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. No último milímetro aqui, meio, já dá multa, não pode. Tem que ser 1,6. Esse aqui é o mínimo, 1,6. Aceitável para você não tomar multa, tá?